esse tempo que estaremos aqui falando da palavra de Deus. Muito bem, hoje é domingo, estamos aqui por uma ocasião em que costumeiramente gostamos de dizer ser a maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, e mais uma vez reunidos com a palavra de Deus nas mãos para apresentar um pouco sobre ela. Bom, acho que vou pegar a nossa turma da transmissão aqui um pouco de surpresa, viu? Os meninos estão aqui fazendo um reenquadramento físico. E aí, Gustavo, se atende aqui conosco, Natanael e Pedro. Eu vou pedir para que vocês possam virar essa câmera ali para que quem está em casa possa entender como é que é esse trabalho de transmissão, né? E então, porque alguns ficam perguntando assim, mas como é esse trabalho? Está aqui os irmãos envolvidos, ó. Aqueles que já cantaram, aqueles que estão lá atrás na mesa de som. Hoje o Estevão, meu filho, me acompanha aqui. Nosso querido pastor, sempre muito elegante, está aqui com a gente. Os meninos aqui na mesa, que agora é uma nova etapa, né? Um novo momento. A equipe de transmissão que surgiu de uma forma tão maestra, tão agradável, fazendo um belíssimo trabalho. E por trás das câmeras, quem tira a foto e filma nunca aparece, né? O nosso irmão Natanael, mas ele também é um dos que está conosco sempre aqui liderando esse trabalho de transmissão. Então, essa é a nossa equipe de hoje, domingo. Às vezes ela muda um pouquinho, alguém fica em casa e outro que está em casa vem para cá, mas é assim, de bancos vazios, mas com o coração cheio de alegria, sabendo que você está em casa, no aconchego de casa, mas com os ouvidos e o coração atento, ouvindo da palavra de Deus, daquilo que tem sido transmitido por esses irmãos e pelo trabalho desses queridos, todas as vezes que a igreja está online transmitindo um dos seus estudos. Muito bem, quando eu subi aqui, e talvez você esteja curioso um pouquinho com isso, você deve ter reparado que eu trouxe um chapéu, que é esse daqui, que está na minha mão e que eu vou pedir permissão para vesti-lo, para usá-lo. Isso porque aqui atrás de mim tem uma bandeira, e eu vou dar licença que os meninos vão dar um foco. Tem uma bandeira aqui que foi pendurada pela primeira vez no culto aqui na igreja, nas nossas bandeiras missionárias. E aí, falando da bandeira, quero dar as boas-vindas àqueles que são lá do grupo Guerreiros da Fé, que estão conosco. Eu vi ali no começo que o Cleiton já deixou um bom dia, dizendo que está lá de Rio Bananal nos acompanhando, que é um dos nossos cowboys, com quem a gente tem falado do amor de Deus, desfrutado no grupo do WhatsApp Guerreiros da Fé, e que a gente se encontra nas arenas. Então, explicar para a igreja e também para aqueles que nos acompanham, né? Era uma cobrança saudável da igreja, do nosso conselho, para que pudéssemos ter essa bandeira, já que, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, esse trabalho de viajar, de trabalhar nos rodeios, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, sobretudo com o testemunho da palavra, fosse entendido e vivido como um campo missionário. E o campo missionário, então, ele, aqui na nossa, você pode acompanhar no começo, quando o enquadramento um pouco mais amplo das nossas câmeras, que ele tem as suas bandeiras aqui representadas. Então, em forma definitiva, falando para a igreja, aqui está a nossa bandeira do Ministério Missão nas Arenas. E para você que está em casa, sobretudo aqueles que são do rodeio, que estão acompanhando conosco ou que irão assistir, essa bandeira tem como objetivo aqueles que são de fato missionários no rodeio, e não somente os que se enquadram ou se intitulam como sendo cowboys de Cristo, porque muitos dizem ser, mas não são necessariamente missionários, porque se confundem naquilo que estão vivendo e pregando. Glória a Deus por isso, por ter essa intenção, mas essa bandeira está aqui, Missão nas Arenas, o evangelho pregado de bota e chapéu, é exatamente para identificar aqueles que se classificam, que se entendem, que se apresentam, então, diante de Deus como sendo um missionário nas arenas. E é de chapéu, e é de bota e chapéu, que por lá nós ficamos, então, figurando, e eu me sinto tão à vontade de chapéu, que é como se eu não fosse, não estivesse usando aqui, ou seja, quer que seja com chapéu ou sem, eu me sinto a mesma pessoa, porque Deus já colocou isso no meu coração, de se sentir parte desse processo como sendo, de fato, algo feito na naturalidade da pessoa em que nós temos vivido no dia a dia. Então, com licença, vamos só deixar de lado aqui o sombreiro, né, o chapéu, para que possamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, você que de casa,
que hoje nos assiste. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, é sabido disso, desde praticamente final de fevereiro, início de março, aqui no Brasil, né, porque lugares mundo afora, esse período começou ainda antes, né, temos passado por esse período em que nós, na prática, estamos conhecendo um nome pouco usado ali atrás, antes de fevereiro, março, mas que hoje todo mundo já sabe dizer, na prática, o que é uma pandemia, né, algo que envolve o mundo inteiro, uma contaminação que envolve o mundo inteiro, está todo mundo sofrendo junto com isso, a economia, os familiares, pela ausência uns dos outros, que desencadeia uma grande quantidade de problemas sociais, psicológicos, financeiros, enfim, está todo mundo, infelizmente, passando por esse problema, mas nada disso está fora do controle das mãos de Deus. Nessa manhã, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa maturidade espiritual. Quero abordar um assunto que Hebreus nos traz sobre este assunto, mas antes dizer que esse momento nos remota situações, parece, mais catastróficas do que outras, quando pegos de surpresa quanto àquilo que Deus nos deixou na sua palavra para que ficássemos atentos quanto à sua volta. E eu, sinceramente, já tinha ouvido outras vezes tantas, hinos que falam sobre a volta de Jesus, mas os mais alarmistas nesse momento, como que talvez em estados de desatentos, não entendendo que o tempo todo, a palavra de Deus sendo pregada aos quatro cantos do mundo, o tempo todo, as coisas que Deus fala para nós, através da Bíblia, para que estejamos atentos quanto à sua volta, talvez não estivessem se apresentando a nós. E aí, um dos hinos que está sendo muito comum chegar para nós por meio das redes sociais, enfim, são os hinos que dizem, olha, o rei está voltando. É verdade, mas antes da pandemia, isso também era uma verdade constante. E é uma pena que alguns irmãos tenham percebido isso somente agora, mas ainda assim, glória a Deus por essa percepção, para que, quem sabe, aquilo que tenho ouvido de muitos quando falando do Evangelho, pessoas, irmãos, que outrora tinham deixado tua fé esfriar e desapercebido do que é a intenção de Deus, para que se cumpra na vida deles, dizendo, Deus tem falado comigo grandes coisas nesse período de pandemia. E aí a pergunta que a gente faz é, e por que você não ouvia isso antes da pandemia? Porque Deus falava contigo da mesma forma. Porque só agora você tem se atentado para isso, mas ainda assim dando glórias a Deus, que bom que por meio desse processo todo que estamos vivendo, você está abrindo os ouvidos para aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Então fica à vontade para que, quem sabe, com essa situação de alarme, com essa situação que nos coloca de fato frente à nossa pequenez e à necessidade que temos de estar debaixo da mão poderosa da condução de Deus, possa de fato nos trazer a nossa sobriedade. E nós vamos falar um pouquinho também sobre isso nessa manhã. Eu quero te convidar para que você possa abrir a tua Bíblia aí de casa, no livro de Hebreus. Nós leremos o capítulo 5, Hebreus capítulo 5, pode pegar a tua Bíblia, caso você acabou linkando aí meio que tomando um café e ainda não tinha pego a sua Bíblia, hoje é domingo, eu não sei onde você está, desde o Alex em Portugal, o Cleito em Rio Bananal, os irmãos do Rio de Janeiro e outros mais que já vimos que estão presentes conosco, mas aqui em Cariacica, Nova Brasília, é a igreja de onde nós falamos, Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, a noite foi chuvosa, amanhã está aquela manhã preguiçosa, com a vontade de ficar na cama, mas acordamos, despertamos para louvar, para cultuar o nome do Senhor. E aí então, nessa pequena fala, como que te dando um tempo para pegar a sua Bíblia, quero crer que você já a pegou e abriu no livro de Hebreus capítulo 5. Vamos lá? Nós teremos como base aqui o nosso estudo do versículo 11 ao 14, mas vamos iniciar a nossa leitura a partir do 7, para que possamos entender a introdução até chegar ao número 11. Assim diz a palavra de Deus, ele, Jesus, Hebreus 5 a partir do 7, ok? Ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O versículo 10, e tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote, o sacerdote ministerial de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora sim, nós entramos no versículo 11. A esse respeito, do ministério sacerdotal de Cristo, portanto, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Horas, mas como é que uma coisa é difícil para se entender, para explicar? Então vamos lá. Ou eu não tenho o domínio da situação e então não sei falar sobre aquilo e é difícil explicar, e aqui não cabe esse entendimento, porque o autor de Hebreus, embora não tenha sido conhecido de nossa parte, porque não deixou o seu nome e há várias suspeitas sobre quem o possa ser, é notório o quanto ele conhecia a palavra de Deus, o quanto ele era íntimo de Deus e o quanto ele, e essa é uma das palavras, que os estudiosos encontram para qualificar a temática do livro de Hebreus, a exortação ao povo de Deus, a chamar a atenção, aquele meio que dando um puxão de orelha para dizer assim: o que você está fazendo, rapaz? Toma tenência, toma ciência, volta para o lugar de onde você nunca tinha ter saído. Então, aqui fica claro para nós que a dificuldade em explicar não era a falta de conhecimento de quem escreveu para aqueles que estavam recebendo essa carta, tá? Então, como assim era difícil de explicar? E o próprio autor, pós a vírgula, então vai nos dar essa explicação em dizer: porquanto vós tendes tornados tardio em ouvir. Uma coisa só é difícil de explicar quando não se sabe se explicar, e aqui já o dissemos que o autor sabia, ou então quando quem está ouvindo não tem maturidade suficiente para compreender, não tem discernimento, não tem condições para conseguir compreender. E nessa expressão, no versículo 11, no final do versículo 11, quando ele fala: porquanto vos tendes tornados tardios para ouvir, nós precisamos aqui compreender a origem dessa escrita que foi no grego. E os estudiosos pesquisando isso nos trazem o conhecimento de que esse tardio para ouvir está ligado com algo indolente, ou seja, algo que não se sente mais dor. Ou seja, vamos entender isso aqui um pouco mais na nossa linguagem, partindo lá do grego. Se tardio para ouvir, nesse momento, é alguma coisa que nos apresente como a falta de dor quanto ao que estamos ouvindo, é como se tivéssemos perdido a vergonha na cara sobre aquilo que estamos fazendo e as pessoas nos falam e ainda assim nós não estamos compreendendo. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes, quem sabe até alguns que já figuraram por entre os bancos das igrejas como servos de Deus, parecendo-o ser, e daqui a pouco eu vou dizer por que parecendo-o ser, então, de repente se tornaram pessoas alcoólatras, e outros o dizem assim: mas por que você bebe tanto? Por que você está bebendo? E por que você não para? E os ouvidos de quem escuta isso já não sente mais dor, já não sente mais a força de que essa expressão pode significar, quanto à vergonha pública em que ele coloca a sua própria imagem e a imagem daquele a quem ele um dia representou, que é o próprio Senhor Jesus. Pessoas que cometem erros diariamente, mas que quando escutam sobre os seus erros não tem mais dor, não causa-lhe mais constrangimento ouvir falar do seu erro. Pessoas que estão tardando para ouvir o conselho, para que possam deixar a prática pecaminosa e se aproximarem de Deus. Então é nesse sentido, a esse respeito, versículo 11, temos muita coisa para dizer ao respeito do ministério sacerdotal de Cristo, de que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a única forma para chegarmos até os céus, é o único caminho em que podemos traçar para chegar até os céus, e isso é difícil explicar, porque enquanto você tiver os ouvidos para ouvir e não captar a mensagem e não se envergonhar daquilo que tem necessidade, dificilmente será da sua parte entender o que está sendo explicado.
E aí ele vai dizer, perceba o quanto o autor de Hebreus aqui conhecia aqueles em que ele estava apresentando esse livro, essa escrita, essa carta, e incentivando ao mesmo tempo a fidelidade a Cristo, porque ele traz, com efeito, no versículo 12, quando devias ser mestre, ou seja, alguém que já deveria compreender com muita proximidade, com muita facilidade de manuseio as coisas de Deus, atendendo ao tempo decorrido, ao ponto de ser chamado de mestre, portanto, tendes, e olha essa expressão, novamente, algo que precisa acontecer de novo, e é exatamente isso que ele fala aqui na seguinte, a necessidade de alguém que vos ensine, entre vírgulas, de novo. Então já era algo conhecido da parte daqueles que estavam recebendo essa carta. Tendes por necessidade de alguém que vos ensine de novo, uma coisa já aprendida sendo ensinada novamente. Sabe o que isso me parece? Me lembrou quando eu estudando esse texto, e eu tenho me debruçado em volta da carta de Hebreus por esses dias, tem sido maravilhoso. Me lembrou aquela situação, e me desculpa aqui falar sobre isso, caso você seja uma pessoa que tem, alguma das pessoas que possa ter passado por esse contexto, que é totalmente diferente, porque isso aqui estamos falando da causa espiritual. Mas isso me lembrou das pessoas que, embora habilitados, embora tenham passado por uma prova de trânsito, conseguiram tirar a sua carteira nacional de habilitação, mas que precisam voltar à autoescola, que é onde a gente aprende a dirigir da maneira correta, né? Para conseguir dirigir um carro. Como entender que alguém que já soube dirigir, já tirou a sua carteira e precisa voltar à escola para aprender novamente a dirigir? Claro, repito, essa é uma situação não espiritual, portanto não se aplica, mas é como se assim o fosse. Alguém que de uma maneira tão descuidada tem vivido a sua vida espiritual, que após cada aula, após cada aprendizado, precisa voltar na aula anterior para aprender de novo o que já havia sido dito, para ouvir de novo as verdades que já são conhecidas. E é essa expressão, alguém que vos ensine de novo os princípios elementares do oráculo de Deus, ou seja, a doutrina de Cristo. Como entender esse contexto? E aí o escritor da carta de Hebreus vai dizer assim, olha, vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Então a pergunta é, quem é que não consegue se alimentar de uma comida sólida, se não tão somente de leite? É claro, são os pequeninos, são as nossas crianças, aqueles que ainda que não conseguem fazer a mastigação, então o alimento sólido não é próprio para eles. E aí eu preciso dizer para você que quem se alimenta somente de leite, nessa figura aqui, se são só as crianças, entendo o quanto não é possível confiar nas nossas crianças para que elas possam realizar atividades que carecem de muita responsabilidade, que são de muita responsabilidade, ora perante a família, ora perante a sociedade, e é claro, nesse contexto em que nós estamos falando, principalmente, ora perante as coisas discernentes, as questões espirituais, a Deus, a sua palavra, ao pregar o Evangelho. Como é que alguém que precisa ainda aprender sobre as doutrinas elementares, ou seja, aquilo que é básico, o que é que precisa ser entendido nesse momento? Esse princípio elementar, que é básico, é necessário para que você possa dar um passo acima. Ninguém consegue construir o segundo andar de uma casa se não fizer primeiro a parte de baixo. A base, aquilo que sustenta o que está acima, é isso que está sendo dito. E as nossas crianças, aqueles que só se alimentam de leite, que agora é comparado a você ou a mim, quando desapercebidos da necessidade que temos de sermos mestres, quando do tempo decorrido, porque já conhecemos aquilo que foi nos ensinado, mas ainda nos apresentamos como quem precisa voltar atrás e ver novamente, de novo, por meio do intermédio de alguém, aquilo que já vimos outra vez. É isso que o autor nos traz. Em 1 Coríntios, capítulo 3, observa o que Paulo nos fala nos 3 primeiros versículos a esse respeito. Algo que eu considero extremamente duro para você, querido irmão,
que talvez ainda não tenha compreendido a necessidade de focar na sua maturidade cristã, porque o que Paulo vai trazer para nós é que quem se alimenta de leite, no contexto espiritual, ainda precisa rever o seu conceito de cristão, porque é o considerado carnal. Eu, porém, versículo 1 de Coríntios 3, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que vos sois carnais e andais segundo os homens? E todas as outras mais obras da carne, nós vamos entendendo isso ao longo da leitura da Bíblia, sobre como são as pessoas que vivem de modo carnal. E ainda assim, a esse respeito, voltando no livro de Hebreus, o próprio autor de Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4, vai dizer para nós a respeito daqueles que, embora às vezes até venham à igreja, mesmo que domingueiramente, estão aqui todos os domingos, em todos os cultos, em todas as escolas dominicais, mas ainda não vivem a experiência da vida santificada e de modo espiritual ao qual o nosso Senhor Jesus quer, para que fiquem atentos com essa leitura. É impossível, diz o autor de Hebreus, e impossível é algo que não se admite como sendo real da sua existência. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa fé de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, ele repete mais uma vez essa expressão, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à vergonha pública. Deve estar escrito na sua Bíblia, a ignomínia. O que Paulo também nos fala a esse respeito em 1 Coríntios 15, 34, nos convidando a tornar-vos à sobriedade. Ele vai dizer, tornai-vos, pois, à sobriedade. E é preciso te dizer que sóbrio é aquele que não está bêbado, e bêbado não sabe o que faz. Então é como se ele estivesse nos convidando a deixar de viver como que embriagados, que fala qualquer coisa, que vive qualquer coisa sem ter a vergonha pública. E Paulo nos fala, 15:34, em 1 Coríntios, tornai-vos, pois, à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque muitos ainda não conhecem a Deus. E aí Paulo vai usar uma das expressões que eu acho das mais duras de ser encarado para nós, que somos cristãos, para nós, que assim como o povo de Hebreu recebeu essa carta e que anda desatento quanto ao que Deus quer de nós. Porque no final do versículo 15:34 ele vai dizer, e isso digo para a vergonha vossa, para a nossa vergonha. É por isso, queridos irmãos do rodeio, que estão nos acompanhando ou que possa ver essa gravação depois, e também para todos os outros, que eu disse que essa bandeira, a intenção dela, que foi desenhada, depois de muita oração, a igreja esperava e cobrava de uma forma sadia para que ela pudesse ser apresentada, e eu ali em segredo dizia sempre ao pastor Evos, querido irmão, estou orando a Deus para que Ele nos dê a condição de fazer um desenho que de fato identifique aqueles que são missionários nas arenas. E eu dizia isso para os nossos queridos lá, numa pregação, numa quarta-feira dessas, no grupo Guerreiros da Fé, né, do WhatsApp, que muitos são os que se intitulam como cowboys de Cristo, porque muitas vezes não bebem, ou carregam uma Bíblia que deixa aberto ali dentro do alojamento, em cima das suas camas, durante todo o período do rodeio, e até fazem uma forte oração antes de montar nos seus touros, mas na verdade não são representantes celestiais por entre os rodeios, não são necessariamente pessoas que primeiro se identificam como, meu objetivo principal aqui é pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, e para estar no meio deles até sou um cowboy, até uso uma bota, até uso um chapéu, mas o objetivo principal é testemunhar o evangelho. É nesse contexto de que eu faço aqui lembrar esse versículo para que possamos nos tornar sóbrios e não viver como que embriagados, seja no rodeio ou em qualquer outro lugar, quando
dizendo de uma forma mais particular os que são das arenas, né? Quando então nos intitulamos cowboys de Cristo e não representamos o reino de Deus, porque somos pegos o tempo todo como que quem praticando coisas desse mundo, e a isso Deus, sinceramente e de todas as formas, reprova. Então, é neste contexto. Mas eu quero voltar ao texto. Aquele que se alimenta de leite, não de comida sólida, precisa entender essa realidade que o autor de Hebreus nos traz. No versículo 13 ele vai dizer, ora, todo aquele que se alimenta de leite, contextualizando tudo isso que já falamos, é inexperiente na palavra da justiça, porque é como uma criança. Assim nos diz o texto. E hoje pela manhã eu tive o privilégio de tomar um café da manhã na minha casa com um grande homem de Deus, meu irmão pastor Marcelo, um homem segundo o coração de Deus, e quem o conhece sabe que ele é assim. E nós estávamos falando sobre essa inexperiência, e eu disse para ele assim, pastor Marcelo, meu irmão, eu tenho uma preocupação muito grande, para você que está em casa, também estou agora compartilhando isso, para quando o tempo dessa pandemia terminar, porque as igrejas estão transmitindo cultos, o dia todo dia, e que bom que a coisa tem sido dessa forma, cada um segundo a sua característica, apresentando isso diante de Deus. E o medo que eu dizia para ele, claro, é uma forma de expressar, era de entender quem serão aqueles que nesse contexto vão se revelar como criança, e quem serão aqueles que neste contexto vão se representar como os que são dignos de um alimento sólido, porque muitas vezes vamos ouvir, acredito eu, de que estava bom acompanhar os cultos de casa, né? Então, para que ir à igreja? Porque eu não posso continuar assistindo os cultos online se a nossa igreja não continuar fazendo isso. Há igrejas que muito antes da pandemia já o faziam. O culto era para aqueles que estavam presentes, mas também para os que estavam distantes, para que pudessem acompanhar via internet. E quem é que diz que talvez isso não vá continuar para tantas igrejas? E quem é que diz que muitos não vão usar esse contexto para negligenciar a necessidade da comunhão dos santos que a Bíblia nos traz, de poder abençoar e ser abençoado presencialmente, em abraçar, em chorar, em poder ver nos olhos, no rosto, a necessidade de um sorriso, de um aperto de mão e de uma conversa um pouco mais delongada por aquilo que o irmão passa. Então eu acredito que dentro desse contexto da inexperiência, daqueles que bebem leite, muitos hão de negligenciar a necessidade do retorno aos cultos presenciais quando pudermos fazer, justificando das mais diversas formas, seja lá com quais palavras assim os quiserem, ou quem sabe até as desculpas, o fato de não virem aos cultos presenciais, porque ainda, na verdade, como temos que entender isso, se alimentam tão somente de leite. Não é isso que Deus quer de nós. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas aí, o autor de Hebreus nos traz o versículo 14 para que possamos fechar esse entendimento de uma maneira maravilhosa. E para você que anseia e muito, nosso irmão Jonas Lima, né? Sou Jonas, como bem conhecemos, conversando com ele esses dias, ele fala assim, meu irmão, que vontade de lhe abraçar, naquele estilo nordestino dele, tão gostoso de ouvir e participar, eu estou com muita vontade de abraçar os irmãos, de rir com os irmãos, de estar na presença dos irmãos. O irmão Jonas me confessou isso esses dias, e da mesma maneira, já falamos aqui na semana passada, a nossa irmã Melanie, que foi quem costurou essa bandeira, disse assim, querido, quando eu fui buscar essa bandeira lá, deixar com ela, aliás, ela disse, querido, eu quero tanto poder abraçar os irmãos. E essa falta que nós estamos sentindo não é só a saudade da pessoa física, é o alimento sólido para os adultos, a comunhão dos santos, a necessidade de estar juntos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, ou seja, os seus conhecimentos exercitados para discernir não somente o que é bem, mas também o que é o mal. O alimento sólido nos torna capaz de entender não somente o que é bem, mas também aquilo que nos faz mal. Então, querido irmão, o texto ele é muito simples, são apenas 5 versículos daquilo que nós estamos aqui elegendo como a base
da nossa reflexão, o versículo 11 ao 14, e fica aqui essa contextualização para que você possa, então, meditar um pouco mais sobre isso depois, de uma maneira em que gostaria que você fosse colocado única e exclusivamente no primeiro plano. E eu já fiz essa pergunta aqui outras vezes na igreja, e vou repeti-la: quantos anos você tem? Não do dia em que você nasceu nesse mundo até os dias de hoje, mas do dia em que você nasceu em Cristo Jesus, daquele nascimento em que Jesus fala para Nicodemos na epístola de João, da necessidade de nascer de novo, e que muitos, apesar de ter nascido de novo em Cristo Jesus, de maneira que não deixa dúvidas sobre o quanto ela é, nossa, uma nova pessoa, mas não era assim que ela mudou tanto, sim, porque tudo se fez novo. E quantos anos você tem dentro desse tempo? E isso não se mede com a régua dos dias, isso se mede com a régua da maturidade cristã, da maturidade espiritual, porque se você ainda se alimenta de leite e não tem a possibilidade de ser responsabilizado de uma maneira confiável daquilo que Deus quer. Eu gosto muito de um hino, não vou arriscar, mas é na casa dos 300, acho que 370 alguma coisa, que fala sobre a mensagem celestial de que somos forasteiros por aqui, ou seja, somos de fora, não somos daqui. Nós somos enviados como embaixadores do rei, aqueles que vieram para representar o reino celestial e pregar a mensagem real, que é o nome desse hino, pregar a mensagem real. E quando nós entendemos isso e passamos a perceber que até somos motoristas, mas na verdade nós somos servos de Deus, missionários de Deus quando dirigimos no nosso trabalho, até somos, quem sabe, alguém da administração pública, alguém da administração empresarial, eu não sei onde você trabalha, mas quando você passar a entender que o seu trabalho é um plano de fundo, é uma segunda história, porque antes disso, o contexto é para que você seja um missionário no lugar em que você habita. Então, eu acredito fielmente que você já está com dentes espirituais a ponto de mastigar o alimento sólido. Aquele que ainda não consegue fazer isso, eu não sei se sua cabeça consegue conceber, mas eu gosto muito de usar essa expressão, parece que iniciou o trabalho de parto do novo nascimento, mas ainda está em trabalho de parto. Você ainda não nasceu totalmente, você ainda não está pronto para andar sozinho espiritualmente por sobre a terra, porque você ainda precisa de muitos ajustes. E até por isso, só consegue se alimentar de leite, não podendo consumir aquilo que é sólido, aquilo que é responsável, aquilo que te dá a maturidade espiritual, ao ponto de que as pessoas vão te procurar para aconselhamentos espirituais, é nítido isso acontecer, vão te procurar dizendo: querido irmão, estou tão enfraquecido, fale ao meu coração, ore comigo, interceda por mim, você pode me visitar, eu posso ir até a sua casa. Claro, não nesses tempos têm sido difíceis, com certos cuidados, talvez até sim, mas quando você for uma referência espiritual para aqueles que te cercam, de maneiras que eles passam a desejar a tua presença pela espiritualidade que você apresenta, e não porque você é boa pessoa, e não porque você é um bom amigo, mas por conta da espiritualidade que te apresenta, então podemos entender, quem sabe, que as tuas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal, te torna capaz do alimento sólido. Perceba que o autor dos Hebreus escreve para aqueles que já conheciam a Deus e que estavam andando desordenadamente, a esmo, a caminhos estranhos. E essa palavra se revela a nós hoje nessa manhã como que sendo nós, aqueles talvez, permita a Deus que para uma grande maioria não, mas que quem sabe precisamos rever de novo, como diz as Escrituras, o nosso conceito de cristão. E responder essa pergunta é sempre um desafio, talvez porque hoje a minha idade espiritual seja uma, e amanhã, se eu tentar respondê-la novamente diante daquilo qual eu tenho sido para a sociedade, eu tenha outra idade espiritual em menor quantidade de anos, quem sabe, do que antes.
como se fosse possível. A Bíblia nos diz que não, que é impossível diminuir a nossa idade espiritual, porque aqueles que não cresceram ainda sequer saíram, talvez, do trabalho de parto, precisam nascer de novo de uma maneira completa. E eu quero crer, em nome de Jesus, nessa manhã, para você aí de casa, que acompanhando os nossos irmãos aqui a cantarem, tenham sentido uma vontade tão grande de levantar a sua mão em atitude de entender que Deus estava aí contigo, mas que isso é tão somente uma simbologia, como quem querendo dizer, espera aí que eu quero ir para aí, orar a Deus, glorificar o nome do Senhor, cantar com os irmãos na igreja da necessidade da comunhão dos santos. Eu quero crer que você de casa, ao receber um pedido de oração, quer seja através do grupo dos intercessores, quer seja de um outro amigo, vai sentar ou ajoelhar-se em a sós com Deus, sem a necessidade de ter que ficar externando isso para a sua glória própria, mas para a glória de Deus, intercedendo em nome daqueles que precisam, como Cristo fez e faz por nós, por meio do seu ministério sacerdotal, sendo uma ponte até a Deus, levando até a Deus aqueles a quem precisa de que você assim os conduza. Portanto, irmão, ao invés de ser alguém que precise dar a mão para aprender o caminho, cresça espiritualmente em Cristo Jesus, por meio da Bíblia, para que você seja suficientemente capaz de pegar na mão daqueles que, como criança, têm se apresentado como que lhe conduzindo os primeiros passos de vida na transformação de um recém-convertido ou de alguém que tem voltado para a luz do Evangelho. Só para finalizar, compartilhar com os irmãos que eu tenho ligado para alguns ao qual eu sei que têm um conhecimento da palavra de Deus e que se reúnem quando estão em suas casas, nas igrejas, mas que porém quando pega o trecho, como a gente costuma falar, né, quando vai para a estrada e chega num rodeio, é como se fosse uma outra pessoa, deixando de lado tudo aquilo que se vive em família, tudo aquilo que se vive na igreja, passando a ser uma nova pessoa, mas uma nova pessoa desagradável diante de Deus, porque não representa o seu reino, fazendo aquilo que é pecaminoso, tornando claro evidente a ignomínia, né? Daquilo que é público diante de Deus, ou seja, aquilo que nos causa vergonha para dizer, mas você é um cristão fazendo isso. E eu tenho ouvido de algumas pessoas de que Deus tem falado profundamente na vida deles através dessa pandemia. Glória a Deus por isso, porque através desse momento estão vendo o quanto era para ser diferente e não estava sendo. Glórias a Deus por isso. É uma pena lamentar que foi necessário toda essa catástrofe mundial para que você pudesse se aperceber dessa necessidade. Mas em nome de Jesus, que de fato seja o seu nascimento de uma forma definitiva em Cristo Jesus, a ponto de você conseguir levar o Evangelho a toda criatura, quer seja aqueles que usam bota e chapéu, quer seja o seu vizinho, quer seja o que trabalha contigo e que talvez tenha olhado para você e não tem visto o quanto a sua maturidade cristã é capaz de influenciá-lo. Eu quero orar pela sua vida, quero clamar a Deus pelas nossas vidas, para que sejamos dignos de ser, de ingerir, né, o alimento sólido, de consumir o alimento sólido daquilo que é espiritual. Querido Deus, quando assistimos o filme da nossa vida e sabendo aquilo que o Senhor quer que possamos fazer diante dos homens, diante da sociedade, talvez isso nos dê a real impressão do que somos também diante de Cristo. E Pai, se a nossa vida tem sido usada, se temos permitido que os nossos dias de vida possam trazer para a sociedade aquilo que Cristo não é, porque temos cometido erros e pecados de maneira que muitos que poderiam conhecer a Deus através do nosso testemunho não têm conhecido, porque temos negligenciado
viver o teu evangelho de forma plena, de forma genuína, de forma autêntica, não adulterada, não corrompida, não estragada, não rasgada, Deus. Nós queremos clamar ao Senhor por misericórdia. E no mesmo ato, na mesma condição, clamar ao Senhor para que sejamos fortalecidos, como que exercendo as nossas faculdades, os nossos conhecimentos, para que então tenhamos a nossa base daquilo que são os oráculos de Deus, daquilo que é a base elementar do Evangelho, fortalecida em nosso coração, na certeza de que não é só uma leitura bíblica dominical costumeira, sem reflexão, não é só a oração pelo alimento, reconhecendo sobretudo nesse tempo que muitos sem emprego talvez o tenham com dificuldade, enquanto nós o temos na condição que gostaríamos, que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos, Pai, a necessidade que temos de se entender como missionários de Cristo Jesus, como embaixadores do reino celestial, como aqueles que são portadores da esperança, da mensagem da cruz, por onde andarmos, Pai. Abra os nossos olhos, capacite-nos para que isso seja uma realidade em nossas vidas. E então, sejamos dignos de ajudar, de caminhar do lado, de pegar na mão, de andar, ó Deus, com aqueles que estão iniciando a sua caminhada no Evangelho, pregando o Evangelho, Pai, de uma maneira natural, de uma maneira gostosa, de forma que as pessoas possam ver que aquilo ali somos nós na essência, na naturalidade, não é nada forçado, não é nada que fazemos para que possamos apenas ser vistos daquela forma sem de fato o sermos, Deus. Capacita-nos a sermos cada dia mais dignos do alimento sólido para representar o teu reino onde quer que estivermos, em nome de Jesus. Amém. Por fim, queridos, só me permita, e o nosso querido irmão Miqueias voltará para fazer aqui o encerramento, só te dar conhecimento de um testemunho que eu ouvi ontem, de alguém que por uma maneira muito desapercebida acabou sendo involuntariamente envolvido com uma situação que lhe acometeu 1 ano de prisão. E essa pessoa então se converteu primeiro, foi para a prisão e Deus falou claramente ao coração dela de que ela iria passar por essa vergonha pública para que alguns pudessem conhecer a Cristo dentro da cadeia. E isso foi uma verdade. Essa pessoa hoje está livre, testemunhando do amor de Deus com alegria, por ter passado 1 ano preso e ter servido como aquele que entregou a mensagem de Deus lá dentro do presídio, né? Passando até por uma questão de vergonha pública, mas repito, involuntariamente acabou sendo envolvido numa situação. Quem conhece a história dessa pessoa sabe muito bem, embora não dito aqui quem a seja, mas o que Deus tem para fazer através das nossas vidas, nós não sabemos. Eu nasci em Vitória, capital, hoje vivo em Cariacica, que é tudo uma coisa só junto com Vitória. Meus pais, nossa família não tinha propriedade rural, não tinha boi, não tinha cavalo, sequer uma galinha, e Deus fez de mim alguém que goste de usar uma bota e chapéu e andar por entre aqueles que também o fazem. Acredite vocês, a gente pode contar isso aqui numa outra ocasião. Deus me fez montar em touros por 3 anos da minha vida. Se eu tivesse que voltar hoje, eu ia dizer, não, pai, eu estou com muito mais medo que antes. Mas Deus fez isso comigo e me capacitou para que eu pudesse hoje estar sendo identificado aqui como alguém que usa bota e chapéu para pregar nas missões nazarenas. O que Deus tem para fazer com a sua vida, viva e saberás, em nome de Jesus. Deus abençoe. Para estarmos encerrando a nossa escola dominical, é só trazer a lista dos nossos aniversariantes e a família alvo das nossas orações para estarmos orando. Então, nessa semana temos a nossa irmã Osmarina, que é no dia 9. No dia 9 também temos nosso irmão Rian, nosso baterista, nosso produtor musical. Ele tem se esforçado muito e se esmerado nessa área também. Temos a nossa irmã Eduarda, que terá aniversário, e Salgadinho com certeza vai ter, né?
não vai faltar. E a nossa irmã Nery, também que fará aniversário essa semana. E a família de alvo das nossas orações é a nossa irmã Florinda. É a nossa irmã mais idosa da nossa igreja, mais experiente. Aquela irmã que dá aquele beijo, aquele abraço gostoso quando você a visita, quando ela vem à igreja, que tem aquele sorriso abençoado, digno aí dos Tavares, que gosta de uma bela história. Então esteja orando pelos nossos irmãos, esteja os mandando uma mensagem e que você também continue orando pelos demais membros da nossa igreja. Estaremos orando e assim encerrando a nossa escola bíblica dominical. Senhor Deus, a nosso amado Pai, bendito seja o Senhor. Louvado seja, ó Pai, pelos teus feitos. Nessa semana, ó Pai, o Senhor nos agracia com os nossos irmãos que estarão fazendo aniversário. A nossa irmã Osmarinda, com seus cuidados familiares ali, com o nosso irmão Nildo, com seus netos, com toda a dedicação que ela tem dedicado à sua família. Pedimos também pelo nosso irmão Rian, que tem também se esmerado no trabalho do Senhor, junto com a sua família, esteja-o abençoando. A nossa irmã Nery também ali com cuidado com seus netos, esteja, ó Pai, dando toda a gratidão pelos anos de vida que o Senhor tem concedido a teus servos, que eles sejam abençoados e eles possam regozijar no Senhor. A nossa pequena Eduarda também, ó Pai, junto com a sua família, ela esteja ali sendo gratas ao Senhor pelos dias que o Senhor tem passado, junto com o seu irmão Léo, com seus pais, toda a sua família, possa render graças ao Senhor. Pedimos pela nossa irmã Florinda, ó Pai, uma das proeminentes dessa igreja, fundadora dessa igreja, esteja abençoando toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus entes queridos, que eles possam regozijar no Senhor pelos anos que o Senhor tem dado à sua vida. A sua família, ó Pai, estejam gratas ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Esteja nos abençoando no decorrer desse dia, que possamos continuar cultuando ao Senhor nos nossos lares, nos nossos afazeres, e durante o decorrer dessa semana, sendo, ó Pai, homens e mulheres saudáveis espiritualmente, alimentando do genuíno alimento espiritual que é o Senhor, ó Pai, e possamos testemunhar o Senhor durante esta semana. Por isso te louvamos e te bendizemos e fazemos isso por mediação de Cristo Jesus hoje e sempre. Amém.